Olá, meus amigos e minhas amigas, os seguidores do blog do Chicão Somavila e do programa O Ponto da Política. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, do estado do Paraná, e vai daqui para o Brasil e para o mundo. Hoje é segunda-feira, 16 de novembro de 2020, são 19 horas e 36 minutos. Na pauta de hoje, é uma pauta bem atual, é claro. Vamos falar aqui das eleições de 2020, mas fazendo uma análise do resultado, ou dos resultados, né, das eleições em Pinhais e Curitiba. Claro que também outros resultados que os nossos convidados queiram abordar, fiquem à vontade, por favor. Vamos, né, iniciar aí falando, então, das eleições de Pinhais e Curitiba. E para este bate-papo, né, este bate-bola político, hoje na conexão estão os cientistas políticos Marcelo Marcelino, né, direto de Curitiba, e Tiago Souza, aqui de Pinhais. Como vão vocês dois aí? Tudo bem, garotada? Tudo legal aí, meus queridos convidados? Perfeito, muito obrigado, muito boa noite aí para você, boa noite para Marcelo. Vamos conversar um pouco sobre o que aconteceu nesses cinco dias aí. Legal, legal. Se puder falar um pouco mais alto, seria legal, que está meio baixo. O som está com ruído também, sabe? Está um pouco de chiado e ruído. Exatamente, é o do Tiago. Marcelo, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, camaradas, bravos combatentes, telenautas, convidados e o nobre Chicão Somavila. Tiago Souza, satisfação em conversar com vocês aí nessa segunda-feira após a eleição. O som está meio ruim às vezes, mas eu não sei o que está acontecendo hoje aí. Está dando uma espécie de interferência. Mas vamos em frente aí. É isso aí, realmente, às vezes acontece mesmo. Eu ontem procurei fazer uma live sobre o resultado das eleições aqui em Pinhais, enfim, mas ontem estava complicado, porque por 2 vezes na região caiu a energia elétrica, e isso aconteceu também em outros lugares aí do Brasil, do Paraná, enfim, que o resultado atrasou em vários municípios, né? E daí caiu, eu fiz uma com 27, 30 minutos, caiu. Dali, depois de mais um tanto, que a apuração das urnas começou já com 3, 4 horas de atraso, por causa desse problema, né, desse blackout aí que deu, enfim. E hoje nós estamos fazendo aí na companhia, né, de 2 cientistas políticos aqui da região, né, o Marcelo Marcelino de Curitiba e o Tiago Souza aqui de Pinhais. E vamos para frente aqui, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, né? Como que ontem, eu acabei de dizer que ontem, né, deu esse apagão. Então, nós vamos iniciar o nosso bate-papo, meus caros convidados, falando do apagão, né, do TSE durante a apuração das urnas, que ontem atrasou aí a contagem em diversos municípios, né? E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, Roberto Barroso, né, diz que foi uma tentativa frustrada de hackers para desmoralizar o TSE. Está um problema danado, né? Gente aí duvidando do voto eletrônico, outros políticos grandes aí querendo a volta do voto no papel, tudo bem. Mas o que vocês dois teriam a falar sobre o apagão e sobre as explicações do ministro Roberto Barroso? Quem inicia aí? Vai lá, Marcelo. Bem, boa noite novamente aos camaradas. Satisfação. Bem, eu acho que em relação ao apagão, isso pode acontecer realmente, né? Agora, nós não sabemos ao certo se isso ocorreu de fato na proporção que o ministro do TSE está falando, porque essas coisas aí não explicam muito bem, muitas vezes, o que acontece nos bastidores, né? Nós não temos a noção exata do que houve. Pode ter sido hacker, sim, pode ter sido. Mas pode ter sido outro tipo de
problema técnico ou não, nós não sabemos ao certo. Porque quando as coisas ficam nos bastidores, nós não temos noção exata. Porque as eleições, nobres amigos, elas deveriam ser muito bem controladas, mas não por técnicos da informática ou técnicos do judiciário. Elas deveriam ter participação popular. Eleições democráticas, as pessoas deveriam estar muito bem organizadas para participar do pleito em todas as suas dimensões, sejam elas técnicas, tecnológicas, no sentido de você realmente controlar as eleições, não no sentido da manipulação, mas de saber exatamente o que está acontecendo nas eleições, que senão a fraude e a manipulação é muito grande. Nós vivemos um momento difícil na América Latina, inclusive no mundo. Nós não sabemos, inclusive, nos próprios Estados Unidos da América, o quanto as eleições também foram fraudadas e manipuladas. Eleições democráticas têm que ter participação popular das pessoas, inclusive nos bastidores da política e na parte técnica. Por que não? E aí a gente nunca vai saber o que houve ao certo. Aí fica aquela questão incerta, se está jogando para a torcida a questão dos hackers ou não. Porque no Brasil, principalmente depois do golpe de Estado de 2015, 2016, tudo é uma coisa incerta. Nada você tem como o mínimo de certeza para você tocar a coisa como deveria. Então, as eleições deveriam ter participação popular em todos os seus organismos que constroem a democracia, pelo menos formal, institucional, e também a democracia de fato, com as pessoas participando do processo democrático, inclusive em relação às questões que eu mencionei, as questões técnicas, as questões tecnológicas, e que tem a ver justamente com a democracia também. Perfeito, perfeito. E você, Tiago Souza, o que você achou das explicações do apagão e das explicações do ministro Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Primeiramente, pessoal está ok, estando bem, melhorou. Tá com chiado o teu áudio. Deixa eu ver se eu ajusto aqui. Melhorou agora? Eu consigo falar bem? Senão nós vamos assim mesmo para não... Agora deu uma melhorada, vai firme. Beleza, então. Discordo um pouco do que o professor Marcelo disse, e acompanhei, sim, o pouco que deu, porque é tudo muito recente em relação às eleições, mas são vários os motivos e as possibilidades nesse caso. Obviamente que, por uma questão de segurança até aqui nacional, eles não podem divulgar as minúcias do que se acontece. Entretanto, também não acredito que seja necessariamente um ataque hacker que tenha deteriorado, atrasado essa entrega dos resultados para a população, pela simples modus operandi, como o mesmo vice-presidente da República, general Mourão, disse, dessa contagem. Antes, o que acontecia? Era montado no TRE local e depois se mandava o resultado. Agora se inverteu. Manda-se direto para depois retornar. Só que a questão é, nós temos milhares de municípios e o nosso Brasilzão querido. E quando você tem tanta informação, porque você multiplica pelo número de candidatos a prefeito, magnitude das cadeiras, magnitude de candidatos disputando o pleito de vereador, essas informações crescem cada vez mais. Então, mais do que a questão dos hackers, eu creio que tenha tido uma ingerência, uma falta de suporte adequado para a área de informações. Inclusive próximo, o próprio, ministro citou que foi um ataque de negação de serviço. O que é esse ataque? Quando você direciona muitos acessos para uma plataforma com o objetivo de derrubar e deixar inoperante, que é chamar o DDoS. Então, pode ter ocorrido as duas coisas ao mesmo tempo, e atrasou 3 horas aproximadamente, dependendo dos parciais, e atrasou 6 horas, obviamente, dependendo do local, isso falando de Pinhais, óbvio, a votação completa, né, o resultado completo. Em relação a essa questão da segurança, de fato,
eu discordo um pouco, porque principalmente a eleição brasileira é elementarmente diferente da eleição da presidência. Lá você vota para aumento de impostos, é uma folha frente e verso. Tiago, desculpa, está com bastante ruído o teu som. Não sei o que pode estar acontecendo. Melhorou? Tira o fone aqui para... Vamos ver, parece que sim, vamos ver. Vamos lá, então. E nessa questão, eles votam uma folha frente e verso, né? Que bom, melhorou. Nessa folha frente e verso, diversas coisas que um estadunidense vota. Por isso, de votar com antecedência, e por isso, de não conter necessariamente urna eletrônica. Claro que daí você tem processo eleitoral, demora tanto tempo assim. Mas são esses pontos que não penso que podemos partir desse princípio live, dessa discussão aí. Legal. Tiago, por acaso, você não está com o som da tua caixa alta? Não, né? Mas tranquilo, vamos para frente. Então, Marcelo, alguma fala sobre o que ele falou? É isso aí mesmo? Como é que fica? Se bem é claro que nós não vamos nos estender muito neste, né? Que nós vamos entrar nas eleições de Pinhais e Curitiba, tá? Claro, é aquilo que a gente comentou na semana passada, né? Você tem o voto por papel, você tem o voto eletrônico, que nós fazemos já há algum tempo, mais de 2 décadas, e o voto também eletrônico com o comprovante que você comprova realmente se aquilo que você fez na urna realmente veio para você na forma de um extrato, né? Tudo isso daí é passível de erro e de problema, todos eles, sem exceção. Aí a gente precisa aperfeiçoar o sistema, né? Então, quando a gente fala assim de aperfeiçoamento, a gente gostaria que esse aperfeiçoamento ele fosse o mais transparente possível e, claro, que se evitasse justamente a manipulação de um lado ou de outro, as interferências, a vigilância e todo o aparato necessário para você ter eleições mais limpas possíveis, mesmo diante do aparato institucional e burocrático. Isso aí, evidentemente, que a gente tem que aperfeiçoar e muito, principalmente no Brasil. Nos últimos anos, mais ainda, temos que ficar atentos. Mas eu acho que a gente pode discutir isso daí e outras coisas ao longo da nossa conversa aí com outros assuntos. Ok. Deixa eu ver aqui quem está participando conosco aqui. Deixa eu ver aqui. Tiago Moraes. Boa noite, Chicão. Um abraço aos colegas. Esse debate promete. Tiago Moraes, um prazer aí, meu amigo cientista político. Meus convidados, eu vou jogar um convite aqui para o Tiago Moraes ao vivo. Se ele topar participar também, para ficar legal também, como está indo legal, mais um cientista político na parada aqui. Tiago Moraes, se você topar, dá um ok aqui no WhatsApp para mim, ou aqui ao vivo mesmo e tal, que eu mando o convite para você aí também, para entrar na roda de conversa. Um grande abraço para você, prazer tê-lo aí. Deixa eu ver aqui. Luca John, até hoje eu não confio em voto por papel nem voto eletrônico, mas, enfim, não tenho o que fazer para ser algo 100% seguro e verdadeiro, pois qualquer método envolve pessoas e pessoas não são confiáveis. Aí o Lucas Joe, é isso, né? Wilson Ribeiro, boa noite. Boa noite, Chicão. Diz o Wilson Ribeiro, olha aqui, ó, ele foi candidato pelo PCdoB aqui em Pinhais a vereador, certo? E ele está fazendo agora, hoje até ele me falou, ele está fazendo agora, coletando, angariando pirulitos, balas e tal, que lá no bairro dele, ele vai sair de Papai Noel, enfim, para as crianças do bairro. O Wilson Ribeiro é o Wilson do Carrinho, ele é o catador de recicláveis aí de Pinhais, eu tive o prazer de entrevistá-lo
a semana passada, né? Quero ver aqui, Tânia Pastorello, boa noite, Tânia. Ô, Tânia, boa noite, Chico, ela está me dando boa noite, Tânia. Um prazer, estudamos juntos, fizemos o ginasial junto, lá em Foz do Iguaçu. Um grande abraço para você, Tânia. Muito obrigado pela tua presença. Luca Joe, está bem ruim o áudio. Lucas, por favor, o áudio, quando eu estou falando ou quando algum dos convidados, se você puder nos ajudar nessa, seria legal uma informação assim. Agora ficou bom, tá legal, vamos lá. Tânia Pastorello, bastante ruído mesmo, agora legal. Wilson Ribeiro, agradeço esse programa por dar oportunidade para nós. Valeu, muito obrigado. Tânia Mara dos Santos Vigílio, boa noite, está dando boa noite para a gente aí. Tiago Moraes, bora lá, Chicão Sumavila, legal, legal. Já envio o convite para você aí também. Vamos aqui partir para umas outras aqui. Mas então, e sobre as eleições aí de Curitiba, vamos começar ali por Curitiba, depois nós vamos chegar aqui também nas eleições de Pinhais também e tal. O prefeito Greca aí, Marcelino, ele fez, atingiu 59,74%, né? E o Goura, ou seja, 499.821 votos, e o Goura do PDT, 13,26%, alcançando 110.977 votos. O Francisquinho do PSL, 52.340 votos. O João Guilherme do Novo, 40.505. Cristiane Arede, 32.677. Carol Armes, do Podemos, do 22.360. João Arruda, do MDB, 21.833. Paulo Pusca, 20.537. Marisa Lobo, do Avante, o Paulo Pusca do PT, a Marisa Lobo do Avante, 18.547, o professor Nocelin do PV, 6.305, Letícia Alans do PSOL, 3.564, vamos citar todos, já que citamos, né? Zé Boni, PTC, 3.509, Camila Lanes, do PC do B, 1.881, Eloy Casagrande, da Rede, 1.021, professora Samara, né? Samara, do PSTU 632 e Diogo Furtado do PSO 123. Lembrando que o Francisquinho do PSL, o João Guilherme é do Novo, Cristiane Iarede é do PL. O que você teria a dizer aí sobre, digamos assim, sobre o prefeito Greca e o Goura? O prefeito Greca, isso aí é um apontamento, um recado da população, que a população gostou mesmo do trabalho dele, etc. E o Goura, o que seria o Goura? E é um fenômeno, digamos, que está despontando, que bateu Francisquini aí, que foi deputado mais votado com 400 mil votos, né? Foi secretário aí de segurança do governo Richa, um político mais conhecido. O que você diz sobre isso, Marcelino? Bem, camaradas, aqui a eleição em Curitiba não teve nenhuma novidade. As cartas já estavam marcadas há muito tempo. Rafael Greca de Macedo, família tradicional, histórica, inclusive o primeiro prefeito de Curitiba era um Macedo, ainda em meados do século XIX. Família Macedo é uma família que já está no judiciário, no legislativo e no executivo também há muitas décadas, há muito tempo. Então, o Rafael Greca de Macedo é um nome já salvaguardado pela classe dominante, pela burguesia aqui em Curitiba, já é um nome bastante conhecido, e não teve nenhuma novidade essa eleição, ainda mais em tempos de pandemia, em tempos de uma situação bastante adversa para a campanha política que foi agora. As campanhas políticas, elas perderam muito no debate devido à pandemia, realmente. E é o momento político que a gente vive aqui. A questão do Goura, o Goura também não é uma surpresa para a gente não em termos de votos, a votação dele foi uma votação razoável, ficou em segundo lugar, apesar de distante do Rafael Greca de Macedo. Agora, o Goura é uma figura que já vem despontando há algum tempo como um político que também tem a cara de Curitiba por alguns aspectos da classe média que ele acaba envolvendo. A questão da biodiversidade, a questão da mobilidade urbana, são temas assim que são muito próximos a uma classe média aqui em Curitiba que atrai. Assim como no caso do Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, ele também tem um discurso
o discurso da paz, o discurso também do social, sem ser radical demais, à esquerda, assim como o Boulos em São Paulo. São, digamos, atores políticos que têm uma similaridade, são muito próximos no discurso político, ficam entre a esquerda e a centro-esquerda. Então, são pessoas que também não agridem muito a classe média. E, para mim, não teve muita surpresa essa eleição no pleito municipal a prefeito. Agora, a grande derrota é a derrota da esquerda aqui em Curitiba, a derrota que se confirmou nas urnas com o Fusca, né? Porque a eleição agora mostrou o quanto o Partido dos Trabalhadores realmente em Curitiba está muito mal e a esquerda não consegue reagir com um discurso, com uma proposta de mobilização popular e de realmente conscientização política há muito tempo. Então, se juntaram aqui muitos atores políticos da esquerda que não conseguiram realmente contribuir no aspecto da mobilização política e da consciência para uma outra Curitiba diferente da Curitiba tradicional. A Curitiba tradicional, mais uma vez, venceu e venceu de lavada aqui em Curitiba. Então, a Curitiba, mais uma vez, provou ser conservadora demais, assim como os resultados em Florianópolis e em algumas outras regiões do país. Curitiba realmente é a cidade modelo, modelo do conservadorismo, modelo das famílias históricas do poder e de todo o tradicionalismo que beira o costumeiro orgulho desta família, aspas, curitibana. Ok. Antes de eu passar a palavra para o Tiago Souza, eu gostaria que o Tiago Souza comentasse também um pouco sobre a eleição ali de Curitiba, nesse aspecto, né, do prefeito Greca e o Goura, e outros aí, enfim. Antes, eu quero ler aqui o Eduardo Neto, olha, ele deu um boa noite, queridos, e tal. Daí a Tânia tinha falado que o ruído era só quando o Tiago fala, mas eu acho que já melhorou. E o Eduardo Neto volta e fala, mano, você está falando de 500 anos atrás, estamos discutindo agora. Eu acho que é porque você falou aí sobre você trouxe a família Macedo e tal, aí, certo, Marcelo? E é claro que eu vou passar a palavra para o Tiago, para ele dar uma palhinha aí também sobre as eleições aqui para prefeito aí em Curitiba. Enquanto ele fala, eu vou passar aqui também, eu vou apresentar aqui a planilha, aqui, enfim, o link das eleições lá de Curitiba. Ok? Com você, Tiago. Bem, eu falo em eleição municipal, eu tento mostrar para as pessoas que não tem tanta ideologia como a eleição para deputado estadual, deputado federal, com gênero. O que muda é que aqui embaixo se trata de posição e oposição, situação e oposição. E quando você vê isso, é nítido que quem está mais perto das pessoas e tem mais história, mais envolvimento, tem vantagem. Óbvio que o Greca, por ter toda essa história, como o Marcelo mesmo disse, tem uma muito grande, porém, puxando os dados e o que ele fez, também foi muito nesses 50, aproximadamente 9% que eleito, né? Puxar aqui bem certinho. Mas assim... Deixa eu vou puxar aqui para você. Isso, perfeito. Então, se você analisa isso, muito bem o papel que ele se propõe. E ele fala muito sobre ser arquiteto e urbanista. Então, ele focou em drenagem, dragagem de rios, e ele fez bem e conseguiu. O Goura, eu não vejo como uma promessa ou um espanto, pelo menos não para mim, né? Nós acompanhamos mais e estamos por dentro disso sempre. Por quê? Fazendo um rastreamento, fazendo monitoramento do crescimento de dados na rede social, você vê o crescimento e o engajamento que o Goura tem. E ao contrário de muitos deputados, o Goura, assim como o Francisquini, não é um deputado mediano, porque ele agrada muito bem a quem se dispõe a agradar, mas numa situação proporcional, que é a relação de deputado estadual.
assim como o francisquino, agrada muito bem a quem ele tende a agradar. Porém, quando você disputa uma majoritária, e o nome já diz, maioria, não é bem assim. Então, o que aconteceu, o que ocorreu, e que eu até falo para os conhecidos que eu ganhei uma aposta com isso, é nessa, que ele chamou de onda Gora. Por quê? O Gora se assemelha muito ao francisquino, ou seja, já repetindo, ele agrada quem ele se dispunha a agradar. O francisquino também. Só que quando você vai para a majoritária, o que conta mais é a rejeição. Então, o Gora era conhecido porque o deputado da bicicleta, o deputado das causas sociais, ambientais, francisco, da corrupção, o delegado anticrime. Então, ele agrada muito. Só que quando você olha o eco dos deputados, você analisa que o Francisquini tem muito mais rejeição do que o Gora. Então, o Francisquini foi envolvido, por exemplo, com os professores do caso 29 de abril. O Francisquini desagrada muito quem é ideologicamente posicionado à esquerda. E o Gora é um pouco mais acomodado, não tem um posicionamento tão firme de esquerda, apesar de ter trazido o próprio Ciro Gomes, que disputou a cadeira presidencial em 2018 para Curitiba para fazer campanha. Então, isso contou muito. Eu acho que é o grande destaque dessa eleição. Greca ganhou disparado, mas o Gora ganhou um bom espaço, pediu o PDT após um fracasso aos holofotes de Curitiba. Muito bem, legal. É isso aí mesmo, então, legal. O Tiago Moraes está esperando para entrar aí e tal. Já vamos trazer o Tiago Moraes daqui um pouco também para participar aqui da nossa conversa aqui. Vamos ver aqui. Ó, o Tiago Moraes aí, ó. O Tiago Pérez, perdão. Tiago, o Tiago Pérez Moraes. O que é ICB ali, Tiago? Bernardes. Boa noite, Chicão. Como vai, Chicão? Boa noite, Tiago. Boa noite, Marcelo. Como vão, gente? Tudo bem? Obrigado por me chamar aqui, Chicão. Tava aqui marcando bobeira aqui, não tinha nem passado um perfume. Boa noite, Chicão. Boa noite, seja bem-vindo aí. Boa noite para você, seja bem-vindo. Então, nós estamos aí conversando, discutindo, você está acompanhando aí, né? Nós estamos discutindo sobre a eleição aí, Curitiba, e já vão chegar em Pinhais também, né? Sobre o resultado de ontem. Então, aproveitando, o que você achou do resultado das eleições majoritárias em Curitiba? Eu acho assim, Chicão, um ponto. Acho que a gente viu isso, acabou vendo em todas as capitais. Assim, o fato dos partidos não poderem mais coligar nesse sentido obrigou os partidos a soltarem muitos candidatos, mas muitos candidatos com baixo teor de competitividade. E eu acho que, em parte, isso foi o que a gente viu aqui. Em parte, eu concordo também com o Marcelo. Existe aqui um eleitor, enfim, que já está habituado já, né, com essas famílias que estão no poder. E concordo aqui também com o Tiago, que a eleição municipal ela tem um teor menos ideológico, por assim dizer. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma única coisa, Chicão, assim, que me chamou a atenção assim, de maneira mais ampla. 7 capitais, junto com Curitiba, não vão ter segundo turno. Já elegeram já os seus prefeitos. E, enfim, eu acho que isso aqui é uma variável, inclusive, né, para se testar no futuro, mas, ao meu ver, essas capitais, né, BH, Campo Grande, Curitiba, Floripa, Salvador, Palmas, elas tiveram prefeitos que investiram um pouco mais, por assim dizer, na política de isolamento social, de distanciamento, e parece que isso, de alguma forma, acabou reverberando nessas eleições, porque, querendo ou não dá para fugir, né, do tema Covid-19. Aliás, numa eleição que foi marcada também por uma alta abstenção, em razão da Covid também, né? Enfim, eu acho que também do desencantamento. Mas, enfim, eu estou me inteirando ainda dos resultados, tudo parece muito interessante ainda. Legal. Boa introdução também aí, no mesmo nível dos nossos 2 convidados, o Tiago Souza, cientista político,
o Marcelo também, cientista político, economista, sociólogo, pesquisador também da Federal, e o Tiago Pérez também, cientista político, né? E também você fez doutorado, mestrado, como é que é? O meu doutorado eu fiz na área de psicologia social, Chicão, mas também aplicada à política. Eu estudei o contexto das eleições americanas e a relação que o tema pena de morte exerce lá nos pleitos eleitorais. Enfim, fiz também pós-doutorado na área de direito constitucional, também em continuidade a esse tema, né, que eu já venho trabalhando há um tema, a questão da pena de morte. Legal, legal. Eu lembro que o Tiago Souza é cientista político graduado pelo Renova BR. É isso, né, Tiago? Sou graduando em ciência política pela Uninter e formado na UBR. Fora as pesquisas que nós realizamos aí, na área da profissionalização do staff parlamentar. Ótimo, ótimo. 3 feras aí hoje. É um prazer ter essas feras aqui, né, para a gente bater um papo legal. Deixa eu ver quem que está conosco aqui. O Fábio Faveri também está conosco, o Manuel Neto também curtindo a nossa live. Muito obrigado ao Fábio Faveri e ao Manuel Neto, obrigado por curtirem a nossa live, estão aí participando. Deixa eu ver aqui o que estão falando aqui. A gente abre aqui, vamos ler, nós aqui não cerceamos nada. Sobre esses candidatos para prefeito, diz aqui o Lucas Joe, é isso, né, Lucas? Que não vemos anúncio ou divulgação deles, que quase não tem votos, pessoas que já entram sabendo que não teria chance de vencer, são pessoas que entram apenas para tapar buraco e completar o elenco de candidatos, igual estava mostrando agora há pouco a porcentagem de votos de cada um para prefeito de Curitiba. Tem apenas 2 candidatos fortes e muitos outros que ninguém nunca viu. O que seriam esses candidatos? Seriam apenas pessoas com esperanças mesmo de ganhar? Olha aí, ó. Quem que responde aí essa pergunta aí? Vai firme, Marcelo. Você deu o sinal, manda a pera aí. Depois eu gostaria de ver o Tiago Souza, ok, Tiago? E depois o Tiago Pérez também sobre a mesma. Espero que vocês sejam, assim, um pouco sucintos, porque nós temos vários assuntos outros aqui, beleza? Bem, eu gostaria de dizer o seguinte, que em relação à questão que o camarada levantou agora, o companheiro aí, se a gente pegar o pessoal da esquerda, do PSTU e do PCO, por exemplo, são candidatos que têm mais a intenção de propor um debate político, de propor um conhecimento sobre política do que propriamente vencer. Eles já sabiam que não iriam vencer, mas eles estão no jogo político para encontrar um diálogo possível, talvez, com a população e com o eleitor, para que eles sejam conhecidos. E mais ainda, não é questão do candidato no sentido pessoal, individual, eles levam consigo um programa partidário, uma ideia política. Não é simplesmente uma questão de vencer ou disputar por disputar, mas eles carregam consigo elementos politizadores necessários à luta política, necessários à democracia. Alguns também estão no jogo político para colocar o seu nome para o próximo pleito, para serem conhecidos talvez na frente. Existem várias intenções, de acordo com o partido, de acordo com as estratégias de cada um. Então, geralmente não são aventureiros, são pessoas que procuram, cada qual a sua forma, encontrar uma forma de interlocutores do povo ou de estratégias de ascensão política e de mobilidade de poder. E é assim que funciona a política, você tem que participar, mesmo que não seja para vencer ou que você já saiba que não vai ganhar, mas você está no jogo político e democrático para demonstrar que você pertence a essa arena de disputas. Perfeito, perfeito. O seguinte, o Tiago Souza, ele precisa sair às 21 horas.
tá? Ele precisa sair da live às 21 horas, são 20h10 agora. Nós temos vários assuntos aqui. Então, eu vou pedir agora a opinião dele sobre essa pergunta que o Lucas Joe fez, e depois o Tiago Pérez, daí a gente entra aqui vamos falar também da majoritária aqui de Pinhais. É com você, Tiago Souza. Antes disso, o Lucas Joe deu uma ótima explicação, Marcelo, diz aqui o Tiago, o Lucas Joe. Agradeceu aí a explicação. É com você, Tiago, desculpe. Complementando, capaz, Chicão, complementando o que o Marcelo disse, respondendo ainda mais o Lucas, o que acontece? Não necessariamente o candidato tem a vontade de se eleger, mas pode se utilizar de escada, né? Porque quando você vai para um debate político, por exemplo, as pessoas começam a te olhar de uma forma diferenciada. E uma grande oportunidade que se diferiu nessas eleições foi por Band, por exemplo, que todos os até então candidatos, exceto o Greca, porque se recusou a participar, para um debate em redes local, no caso, né? Inclusive o Diogo Furtado, se eu não me engano, esse é o nome dele, que teve a candidatura indeferida, né? Então, são candidatos que representam uma proporcionalidade muito pequena, diferente do que se propõe uma candidatura majoritária, que é representar a maioria da população São Município, normalmente com ideologia muito específica, como é o caso do PSOL, do PCO, e partidos pouco mais aos extremos ideológicos, no caso também mais à direita, o PTC, na figura do Zé Boni. Então, são por isso que eles têm. E ainda tem os meandros de questão de fundo eleitoral, que nós sabemos que acontece, e que eles podem utilizar para fazer uma manutenção de imagem. Então, é um pouco por isso que se utiliza, e mesmo um candidato com baixo índice de base, com baixa disposição política, ou exposição, melhor dizendo, política na cidade, no município, se lança para esses cargos para tentar alçar voos maiores, né, Chicão? Perfeito, muito legal. Deixa eu ver aqui, muito, muito legal mesmo, Tiago Souza. Aqui, ó, o Rafa Pires de Melo está conosco, o Aloysio França, então, o Rafa Pires de Melo é do site, né, do parágrafo 2, e o Aloysio Fernando França é o presidente da Rádio Comunitária FM Nova Pinhais, aqui de Pinhais. Isa Santos está conosco aí também, muito obrigado, Isa Santos. Manuel Neto, o Fábio, eu já falei, o Manuel Neto. Eu digo aqui, vocês que estão aqui na página pessoal, se vocês forem lá para a página do blog, aí do blog do Chicão no Facebook, vocês podem participar com perguntas aí que para a gente colocar para o pessoal ler aqui, ó. Por exemplo, eu vou voltar aqui no Lucas Joe, que ele falou, ótima explicação, Marcelo, aquela hora, e o Manuel Neto, cientista político também, conhece muito, né, Tiago? Abraços, amigos, estou aqui, legal, um grande abraço para você, Manuel, vamos fazer uma live uma hora dessa aí, e fica por aí, que daqui um pouco nós chamamos aí se precisar, tá bom? Que o Tiago vai sair 21 horas. Legal. Deixa eu ver aqui. Então, Tiago Moraes, o que você teria a dizer sobre essa colocação aqui do Lucas Joe? Muito interessante, por sinal. Olha, eu acho que, assim, primeiro, né, se a gente for falar aqui de Curitiba, de maneira geral, nós tivemos outros candidatos um pouco mais competitivos que não entraram na disputa, como o Fruit, por exemplo, o Dutti, enfim, não acho que não faria também uma diferença enorme, mas eu acho que eu concordo bastante com o professor Marcelo Marcelino. Eu acho que muitos desses candidatos eles entram na arena para trazer o debate político, mais do que uma ambição, porque, evidente, todo mundo é adulto, todo mundo é realista, todo mundo sabe suas chances,
Então, esses caras usam esse espaço de forma legítima, ao meu ver, aqui, para trazer o debate, mas, claro, tem também aquele lance de oxigenar o nome, né, de ir trabalhando o nome para outras disputas, para outros pleitos, e, enfim, eu acho essa uma forma eficiente, porque, afinal, você se expõe, né, a um pleito de maior visibilidade do que, por exemplo, você sair candidato a vereador, né, prefeito, você, por menor que seja o partido, você obtém uma visibilidade. E eu acho que o lance aí é tanto para oxigenar o nome, para preparar para outras disputas, como também trazer o debate político, né, temas que muitas vezes, né, ficam fora, né, da agenda, né, principalmente porque, como o professor bem disse, professor Marcelo, existe uma oligarquia, né, muito forte, que vai reger aqui o ritmo da nossa política, e, em larga medida, também o teor dos temas que estão na agenda. Então, esse momento, esses candidatos aí dito outsiders, ideológicos, enfim, pode dar o nome que for, eles trazem aí debates diferentes do que está rolando. Olha o som aí, Chicão. Que eu estava trazendo aqui um outro, mudando aqui um link, deixa eu ver aqui que eu vou... É o seguinte, eu vou trazer aqui a conversa sobre a disputa aqui em Pinhais, que o Tiago Souza aqui de Pinhais, para ele abrir esse leque, falar sobre o que aconteceu, como é que foi, se tem, fazer uma análise, enfim, do que é aquilo, se houve surpresa, se não houve, né? E depois a gente volta para Curitiba, né? Para falar sobre outros assuntos também, e vocês também vão poder opinar também sobre aqui em Pinhais, evidentemente, né? Deixa eu ver aqui antes o Velho Assis, boa noite a todos, do Conselho Tutelar, se eu não me engano, falha minha, me desculpe, o Velho Assis é o presidente do Conselho Tutelar, velho, é isso ou não? O Eduardo Neto, mas a manobra política que teve em Curitiba foi para eleger o Greca no primeiro turno, porque se tivesse segundo turno em Curitiba, o Greca poderia ter alguma dificuldade. Rapidamente aí, bate bola. Marcelo Marcelino, o Greca teria muita dificuldade no segundo turno? Rapidamente. Teria dificuldades, claro. O segundo turno é sempre outra eleição. Ao contrário do que as pessoas imaginam, com o Ratinho aconteceu isso na disputa com o Fruit, em 2012. Ele esteve na frente o tempo todo. Aí chegou no segundo turno, a coisa mudou bastante. Tanto que não conseguiu. Você concorda com isso, Tiago Moraes? Não, concordo. Primeiro pensei que... É que eu acho assim, que essa disputa em específico faltou candidatos mais competitivos, mas, de fato, um segundo turno, o candidato ele se expõe mais. O debate, né, que o Greca tanto fugiu, ia ter que acontecer, né, de uma forma ou outra, e é nesse momento, evidentemente, que você pode aglutinar. É porque é aquela história, né, Chicão? Quando você tem um grande número de competidores, você dilui o efeito, muitas vezes, da oposição. Né? Mas agora, num segundo turno, apenas 2 candidatos se confrontando, aí você aglutina, muitas vezes, os votos de outras pessoas, aí, de fato, o Marcelo está correto, o jogo muda. E, Tiago Souza, concorda com eles ou discorda? Como é que é a tua opinião aí? Qual que é a tua opinião, tua visão sobre isso? Com certeza, Chicão. Eu não digo que teria mais dificuldade, porém o candidato que fosse, no caso o Gora, teria uma possibilidade muito maior de apresentar propostas e crescer aos olhos dos eleitores. Então, reduziria muito a porcentagem de votos que foi apresentada pelo Greca nesse pleito. Legal, legal. Então, nós vamos entrar aqui sobre as eleições aqui em Pinhais, né? Vamos sobre as eleições aqui em Pinhais, tá aí, ó. Veja só. Tiago Souza, olha, Marli Paulino atingiu 62,24% com 36.671 votos. Dr. Marcos Sesquinho, segundo colocado, conseguiu 31,65%,
atingindo 18.648 votos. A que você acredita a vitória avassaladora da Marli Paulino nessas eleições? Tiago. Bem, Chicão. Então, essa mudança, eu atribuo essa mudança da forma eleitoral, né? Das regras do jogo, da brincadeira. Porque quando você exige que seja feita a chapa única, a chapa pura, acaba retirando o poder das legendas dos partidos. Então, você vê que na eleição de 2016 foram 3 candidatos, agora dobrou o número, foram para 6 candidatos. Os partidos tentando lançar majoritário para trazer a legenda. Nesse caso, o único partido que obteve êxito em fazer isso, com exceção do PT, que não lançou candidatos a vereadores, foi o MDB, ainda com o PDT, né, Chicão? E conseguiu alcançar uma cadeira. Entretanto, o PT e o PTC não conseguiu nenhuma. Então, eles puxaram um pouco dos votos que estavam em cima, ainda foi uma votação expressiva e favoreceu muito a reeleição da prefeita, então prefeita Marli Paulino. Ele tem isso que dividir um pouco mais, e ainda assim, lembrando que Pinhais não tem 200 mil eleitores, muito menos com essa abstenção gigantesca que teve de 25,79%, então não teria num segundo turno de qualquer forma. Aí é só ter a maioria, mesmo que um voto de diferença, que já conseguiria levar, né? E você acha que, olha, a Marli Paulino, você acha que isso aí reflete o quê? Uma aceitação da administração Marli Paulino, e também você acha que teve influência aí do deputado Luizão, que o Luizão tem uma hegemonia política aqui em Pinhais, e ele domina, realmente, ele conseguiu essa condição, né? Veio trabalhando há muito tempo e tal, enfim, hoje ele domina realmente a política aqui em Pinhais. Você acha que a presença dele, a articulação dele pode ter influenciado também no resultado? Tá difícil para... Não tá, o teu som tá sem som aí. Agora foi. Tá um pouco difícil, mas óbvio que quanto mais apoio, melhor, né? Coisa que teve um auxílio, sim. De forma geral, a manutenção do status quo da prefeitura foi reforçada. Claro que existiam pontos críticos dentro da gestão, porém, aos olhos da população, não foi tanto assim ao ponto de ter que realizar essa mudança, não é mesmo? Lembrando bem que foi somente a Marli Paulino que obteve apoio de candidatos políticos. O próprio Marcos Sesquim, por estar na sigla do Podemos, tem os 3 senadores federais que foram, dos senadores, né, que foram quase que unânimes em apoiar os candidatos lançados pelo partido em todo o Paraná, assim também como a Carol Arnes em Curitiba. Senador Oriovisto, Flávio Arnes, que veio recentemente para a sigla, e o senador Álvaro Dias. Perfeito, perfeito. E tem também, é claro, aqui o investigador Vladimir ficou em terceiro do PT, com 1.195 votos, né? Alguém está com o áudio aberto aí. Só uma coisinha, Chicão. Eu estou falando aqui, você está com o áudio aberto. Aí, legal. O investigador Vladimir do PT fez 1.195 votos, olha só. O PT que comandou a política de Pinhais por 8 anos, quando o Luizão Goulart
que hoje está no Republicanos, exerceu o mandato de prefeito. E o PT, depois nós vamos ver mais para adiante, ele sempre esteve presente na Câmara Municipal. Essa vez não elegeu ninguém. A vereadora mais votada, com 721 votos, a Ivone, que já foi presidente da Câmara na gestão retrasada, ela atingiu esse número, mas o PT não fez legenda, fez 1.813 votos de legenda apenas, né? Depois veio o Vinícius da Cruz, do PTC, fez 1.183 votos, 2,1%. O Aloysio Nascimento, do MDB, 1.073 votos. E professor Rafael Guilherme, do PP, com 147 votos. Né? E o que você queria dizer aí sobre o PT, por exemplo? O PT, claro, os outros candidatos, o número também, o MDB, por exemplo, o MDB está há anos aí com vereadores, isso e aquilo, e nunca lança um candidato a prefeito. Essa vez lançou o Aloysio, que ainda teve uma certa dificuldade dentro da sigla para tocar o partido, enfim, e o MDB, que tinha 2 vereadores, ficou apenas com um, se elegeu o Joãozinho, o radialista Joãozinho. Mas eu digo assim, em termos de candidatura majoritária, veja só, né? O MDB nunca lança, essa vez lançou e chegou aí, foi uma coligação, inclusive, com o PDT, que o PDT não lançou, não conseguiu montar quadros, né? Quadros da vereança, né? Então, o que você teria a dizer aí sobre o PT e o MDB? Claro, sobre os dois também, o Vinícius da Cruz, do PTC, né, que o partido não atingiu legenda e tinha alguns candidatos. Depois a gente passa aí para falar sobre a vereança, desculpe. Então, sobre a candidatura majoritária, o que você teria a dizer sobre esses nomes aqui que não conseguiram grandes resultados, embora isso não desmereça ninguém, mas não atingiram grandes resultados? Bem, Chicão, cada caso é um caso, como você mesmo disse. O professor Marcelo citou, em Curitiba, o próprio PT teve um ofuscamento na sua majoritária devido aos fatos recentes, né, cada vez tendo menos notoriedade, apesar de a PT ter uma grande presença a nível nacional ainda com candidatos. Outra coisa, por exemplo, os que eu chamo outsider, que o Thiago mesmo disse, mais de fora, o professor Rafael Guilherme, que nunca disputou, creio eu, um pleito eleitoral, mas que teve pouquíssima expressão política, expressão em votos também. E também, voltando um pouquinho antes em relação ao apoio, depois vocês podem comentar mais, porque eu vou sair daqui a pouco, mas a manobra que está sendo feita pelo governador em relação às bases políticas eleitorais. Então, veio o apoio do próprio governador para Pinhais também. Só que em Curitiba, vice do Greco, Eduardo Pimentel, PSD. Colombo elegeu Helder Lazarotto, do PSD, perdão. Ponta Grossa, uma professora ficou para o segundo turno com a Mabel Canto, que já é deputada. Então, essas questões têm que ser... Piraquara, Josimar, PSB também. Então, é interessante esses meandros. Mas é complicado analisar unanimemente, um a um, os candidatos, porque nós temos o caso do Vinícius, que já era vereador, o caso do Aloysio Nascimento, que juntou o MDB e o PDT, nós temos do investigador Vladimir, que pegou a sigla do PT para tocar, para tentar conseguir uma exposição, mas que não foi tão boa assim, apesar de ter conseguido uma votação mais alta entre os candidatos. Então, são vários meandros que nós não conseguimos adentrar em tão pouco tempo, né, Chicão? Sem dúvida, é muito difícil mesmo. Eu quero dizer aqui, então, só para como você tem que sair mais cedo, no caso, né? Quantidade de vereadores eleitos por partido em Pinhais. O PSD fez 3, o Republicanos fez 3,
Cidadania 2, Podemos 2, PROS 2, PSB 2, PSC 2 e o MDB 1. Aqui que eu digo, você veja só, o Podemos teve o filho do candidato Sesquim, que é o Renan Sesquim, o mais votado do município de Pinhais, né? Nós temos os outros dados aqui, o Renan, 2.051 votos, Carlinho do Elisa, que era do PT, saiu do PT e foi para o PSB, fez 1.717, esse manteve, ele manteve a votação de 2016, e o Renan Sesquim aumentou. O Binga, apesar de ser muito bem votado, 1.643, ele perdeu. Ele teve uma queda de votos, que na passada ele teve 2.097, 2.094, alguma coisa assim. O Binga, ele, apesar de ter perdido o terreno eleitoral, né, cacife eleitoral, digamos assim, mas ele ainda manteve uma excelente votação. Fabrício Souza é a novidade aqui do PSC, ele vinha sendo muito bem comentado também. O Pioco manteve, o Marcinho do PSD, que era do PDT também, aí foi junto com a Marli, que deixaram o PDT, foram para o PSD do Ratinho, teve ainda uma boa votação. Me parece que na eleição passada teve 1.400 votos, alguma coisa assim, agora 1.216. O Tomé, que na eleição passada ficou por 14 votos, né? Atrás aí do Tavinho, se eu não me engano, fez 1.184, foi no PSB. Então, ficou fora o Dirceu da aposentadoria, com 1.104 votos, esse vereador caiu. Jane Carteira, apesar de umas acusações que surgiu aí na imprensa sobre problemas de filiações, etc. e tal, de filiações em partido, ainda, olha, fez 1.102 votos, foi a mais votada do PROS, né? O Paulão do Republicanos voltou, o ex-vereador já votou, Joãozinho Ribeiro, que é o radialista Joãozinho Ribeiro, com 972 votos, ele perdeu um pouco, mas essa é a média dele, de 900 a 1.200. Ele, o único do MDB, caiu o Leandro do Zezinho, o filho do Zezinho, saiu fora. O Arnaldo Vizinho Solidário manteve o nome. André de Paula, novidade aqui também, do Republicanos, 947. Polaco do Pérola, continuou, reeleito. Fernando Santos, também do Podemos, novidade, 893, o Podemos fez 2. O Tielo Stais também, que vem lutando há tempo, sempre com boa votação, né, no PSC, né, foi aí muito bem votado, o mais bem votado. O segundo é o Ayrton, né, o Ayrton, aliás, ficou fora. O Ayrton ficou fora. Veja só, o Ayrton, vereador há muito tempo, né, o Tielo foi o segundo mais votado do PSC, e o vereador Ayrton, que é pastor, ficou fora, com 872 votos. Aparecido Sanches, do PSD, foi eleito, né? E o filho do PSD, que era do PDT, que também saiu que saiu uma leva do PDT, aí, próximo ao mês de março passado, uma coisa assim, e se elegeu lá pela legenda, assim, não pelo quociente partidário, mas aproveitando a legenda, claro, mas fez uma boa votação, 784. O que você acha dessas novidades aí, desses novos nomes aí, por exemplo, aqui, Fabrício Souza, esses nomes novos, porque nós tivemos uma renovação de 9 vereadores, mas lembrando que o Vinícius da Cruz, vereador, ele não saiu candidato porque ele saiu candidato a prefeito. E a professora Cinéia, que não concorreu. O que você teria a dizer sobre essa renovação aí? Eu sei que está apuradão aí, mas rapidamente, então, se for possível. Então, Chicão, isso já era uma esperança da população, né? E tudo se deve à composição partidária que houve no município. PSD e o Republicanos, base da candidata Mari Paulino. O Podemos, base do candidato Marco Sesquim. Um ponto curioso do Podemos é a composição dele, de fato, só com um nome de já vereador, que é o Renan Sesquim, e que difere muito
a votação de 2.051 votos para o segundo mais votado, que foi o Fernando Santos, também eleito, com 893 votos. Em forma, por exemplo, citando outro partido, Republicanos. Deixa eu puxar aqui para ficar melhor. Republicanos fez Pioco, Paulão e André de Paula, mas todos próximos, né? Óbvio que o Pioco, já tendo mandato, fez uma votação um pouco mais expressiva, mas o Paulão e o André de Paula, pouco mais de 50 votos de diferença. E são dois nomes novos que estão aí, né, Chicão? Então, é muito interessante essa renovação. Renovação de cadeiras, obviamente, porque eu falo muito dessa questão de renovação, porque, por exemplo, o Joãozinho Ribeiro já ocupou o cargo de vereador dentro do município de Pinhais e tem muito a contribuir ainda, né, ocupando o cargo novamente. E que passou no último momento o Leandro do Zezinho, e por muito pouco, em questão deu 18 votos, 16 votos, me engano. Então, é muito interessante essa votação. Se o MDB tivesse mais votos expressivos ou se mantivesse na média com todos os candidatos, provavelmente faria uma segunda cadeira, não fez por muito pouco, né? O PSD já era esperado por ser o partido de base da prefeita Mali Paulino, então fez o Marcinho, que já é o vereador, presidente da Câmara, inclusive, trouxe a renovação do Aparecido Sanches, que eu, pelo menos, não creio que tenha ocupado o cargo público já, e trouxe o filho novamente. O Aparecido, inclusive, fez uma votação maior do que a do filho. No PSC, nós temos dois nomes novos, que é o Tielo e o Fabrício Souza. Fabrício também, que veio com uma votação maior do que muito político por cargos aí por anos, com 179 votos, e o Tielo, um pouco mais tímido ali em segundo, com 875, deixando em terceiro lugar por 3 votos o Ayrton, então vereador do município. De forma geral, Chicão, eu creio que seja isso, né? Nós temos que esperar até a diplomação, até dar pelo menos um ano para ver como que vai funcionar de fato essa nova Câmara renovada. O que eu vou citar é a presença de só uma mulher que foi reeleita como vereadora aqui no município também. Exatamente, a presença feminina reduziu aí para uma. Tínhamos 3, né? A Cecília Padovan, a Jane Carteira e a professora Cineia, né? Então, reduziu realmente a presença feminina aí na... Agora, pode ser, não sei, pode ser que tenha alguma mudança. Já chamamos aí o Tiago Moraes e o Marcelo aí, por favor, nós estamos dissecando aqui que ele tem que sair, falou? É o seguinte, Tiago, pode ser, não sei, isso depende da justiça, que tem, me parece que tem vereadores aí respondendo processo na justiça ou envolvido, alguma coisa assim, e que, dependendo do resultado, se sair alguma condenação, que eu acho muito difícil que aconteça, mas caso saído antes da diplomação, já impede, né, e pode acontecer alguma mudança no quadro, né? Isso, Chicão. Sempre que se mexe com coisa errada, tem esse problema dentro do tema político. E óbvio que é totalmente condenável a atitude, simplesmente já está sendo investigado, porque apontaram algo de ilícito. E óbvio que se ocorrer uma impugnação, uma cassação, por exemplo, quem entra é o próximo da chapa, e essa pessoa deve ficar muito feliz, mesmo sendo do próprio partido. É isso aí, Tiago. Tiago, você tem que sair agora, fique à vontade, por favor, né? E nós continuamos aqui. Se você tem um compromisso, às 21 horas, já são 29. É isso, fique à vontade. Eu agradeço muito, Chicão, agradeço a possibilidade de estar aqui com o Marcelo, nunca tive essa oportunidade, com o Thiago também.
estou conhecendo agora, e sempre está bem conversando com vocês por aqui, pelo seu blog, que traz sempre um conteúdo muito bom para Pinhais e para a política de forma geral, né? Me disponho sempre que possível. Óbvio que eu corri um pouco dessa vez, demorou um pouco para marcar uma nova, né, Chicão? Porque realmente não foi fácil, principalmente esses últimos 40 dias, mas agora estamos aí, vamos esperar bons frutos dessa eleição, esperamos que o município melhore, e o Paraná, como todo Curitiba também, que é o nosso município pai, irmão, que está aí todos os dias, e nós usufruímos muito deles. Novamente, eu agradeço muito a vocês, e espero que o debate corra muito bem, depois eu volto para assistir, viu? Valeu. Um grande abraço para você, muito grato por você ter participado, sim, vamos fazer outras lives no futuro aí. Um grande abraço. Legal. Deixa eu vou pôr o meu aqui, deixa eu ver aqui uma coisa. Manuel Neto, olá, Chicão Sumavila, se quiserem me incluir no debate, tenho notas e considerações sobre as eleições de Curitiba, tanto da majoritária como para vereadores. Tenho também observações do impacto nacional, estou aqui, se quiserem notas extras sobre a situação de Curitiba. Claro, Maneco, tranquilo, já estou te mandando o convite aqui, o Marcelo Marcelino quer falar, Marcelo? Eu estava chamando a atenção porque o Manuel se dispôs a entrar aqui, seria ótimo, porque ficaria um bom debate aí, né? Sai um companheiro, entra o outro, né? Eu acho que substitui a altura, né? Acho que ficaria bem interessante essa conversa aqui. Caramba. Manuel, mandei o convite para você via WhatsApp aí, viu? Só você entrar aqui que beleza pura. Tá legal? Deixa eu ver aqui. Ô, Chicão, me responde um negócio aí. Oi. E o PT não elegeu ninguém para vereador aí em Pinhais? Não, o PT não elegeu ninguém, fez uma legenda muito pequena, eu digo assim, não desmerecedora, não estou desmerecendo ninguém aqui. Em relação ao histórico, um capital político que o PT sempre teve aqui no município, sempre teve presença na Câmara Municipal, teve aí também, né, com o Luizão, também aí quando ele estava no PT por 2 anos, aí de 2009 a 2016, o Luizão prefeito pelo PT. E o PT não criou lideranças. Esse foi um problema que eu acho. Né? Eu penso que o personalismo do Luizão é muito grande mesmo, sabe? Ele se sobressaiu muito bem. Né? E não vai nenhuma crítica, por isso faz parte da política. Né? O erro foi de quem? Da cúpula do PT não ter exigido, não ter lutado para criar uma nova liderança. Entende? Esse é o problema. Isso acontece em vários partidos, mas aqui no PT, aqui de Pinhais, foi nítida essa situação. Né? Não conseguiram criar. E não criando liderança, fica difícil o partido continuar com uma sobrevida positiva na política, não, Tiago? Enfim, aliás, é um fenômeno bem interessante. Se nós olharmos para 2012, o que era o PT, na quantidade de vereadores no Brasil, o PT tinha mais de 5.180, mais ou menos, vereadores. E nessa eleição agora, se eu não me engano, elegeu pouco mais de 2.600, ou seja, literalmente parece que ruiu o capital político do PT em eleições municipais, e o mesmo também, evidentemente, se deu na majoritária. Né? É um fenômeno que, inclusive, eu quero entender um pouco mais, para falar a verdade. Eu acho um objeto de estudo interessante. Enfim, mas é uma perda, e é aquele toma lá da cá, né? Da mesma forma que o PT, de 2012 para cá, né, perdeu praticamente metade, né, dos vereadores, outros partidos subiram muito,
como é o caso, por exemplo, do PP, o DEM também, no campo dos vereadores, eu acho que foi também uma revelação, de alguma forma, esse ano. O PSD também subiu bastante. Enfim, eu ainda estou tentando entender ainda esse sobe e desce de 2012, de 2016 até agora, mas parece tudo muito interessante. Ó, o Manuel aqui, deixa eu dar um alô pro Manuel. Estão me Vamos ver se ouvindo? ele entra aqui. Manuel, seja bem-vindo, Manuel. Como é que tá Já você, estão me bicho? ouvindo? Legal? Tudo bem? Opa, 100%, 100%. Antes de você começar de novo, Chicão, com o legal. Thiago, com o Marcelino. Tudo bem? É bom estar em casa. Isso, legal. Aqui eu estou em casa, só deixa eu mostrar para eles dois. A gente pede, Manuel, quando alguém estiver falando, os outros como é que é? Desconectam o som aí para não dar retorno. Não, e eu vou ter que também aqui colocar um fone de ouvido, porque começou um temporal agora aqui. Ah, é? Legal. Ô, Tiago, eu vou mostrar aqui para você, aqui em Pinhais, veja só em Pinhais aqui, ó. Olha só, que eu estava falando, não sei se vai dar para ver, legal, deixa eu ver se eu consigo aumentar ali. Aí não sei se dá, mas tudo bem. Olha só, olha aqui, legenda, o Republicanos fez 7.843 votos de legenda, né? O PT, ó, 1.813, tá vendo? Tá dando para ver aí? 1.813, o PTB 900, o MDB 5.210, e assim veio, né? O PSL 483, né? O Podemos 7.000, e assim vai. Aí teve, o que me chamou a atenção, aqui o PTC, que tem o candidato, que é o vereador Vinícius da Cruz, ele é bolsonarista, entende? E ele trouxe para o PTC candidatos bolsonaristas ali, que era o caso do Peterson, né? O Peterson fez 311 votos, aí teve deixa eu ver se eu acho aqui, o Rafael Santos, ele teve, me parece, salvo engano meu, cento e poucos, alguma coisa. E também o Avante, que estava coligado daí, coligado com o Podemos, já, o Avante, tem o Gerry Barros, que é um bolsonarista também, um cara convicto, tem a convicção dele, enfim. E fez uma quantidade de votos pequena, entende? Não me lembro, não sei se ele chegou a 100 aqui, eu quero fazer questão de ver aqui para mostrar certinho, né? Vamos ver aqui se eu acho, mas enfim, então o bolsonarismo, falando politicamente falando, evidentemente, e desempenho, né, numa eleição, o bolsonarismo não alcançou êxito aqui. E também candidatos que procuravam no palavreado comum, descer o cacete no candidato majoritário, principalmente na ali, perderam votos. Ficaram no xingamento e não alcançaram, né? Então, o que você teria a dizer, Marcelo, também aí, por favor, o que você teria a dizer aí sobre esse desempenho fraco do bolsonarismo aqui no município de Pinhais? O bolsonarismo está em fase de declínio, obviamente, mas a sua política permanece coesa, até apoiada pelo Centrão, que hoje é a base de apoio do bolsonarismo. Se não é o Centrão, o Bolsonaro ele vai se esvaindo. E a tendência do Bolsonaro é a queda contínua. A política dele é uma política somente de destruição nacional. Não tem como resistir numa crise econômica e política como essa que nós vivemos. Não tem como, mais 2 anos de mandato ainda, numa situação caótica que vive o país. Então, o bolsonarismo está em queda. E assim como todos aqueles que o perseguem e o seguem de alguma maneira, eles vão se esvaindo.
a sua capacidade de aglutinação e de força política vai se perdendo ao longo do tempo. Não há dúvida disso. Se a gente olhar, por exemplo, a Joyce Hasselmann, em São Paulo, ela se esvaziou, assim como outros tantos aí. A Zambelli, que não fez família nenhuma na política aí, derrota... O Russomano. Você tem um monte de atores aí, tradicionais e outros não tão tradicionais, mais recentes, que eles estão se esvaziando como o Bolsonaro. A tendência é essa. E assim, as famílias históricas no poder permanecem. O colega, agora há pouco, da live, que fez um comentário sobre qual é a relevância que tem a questão histórica falando do presente, eu responderia com tranquilidade. Total atualidade. Porque as famílias estão aí. O que a gente tem na prefeitura de Curitiba se não é um Macedo e se não é um Pimentel? Quer mais tradição do que isso? Quer mais família histórica da classe dominante que isso? Não tem. Eles são os vencedores na maioria dos pleitos eleitorais pelo Brasil. A gente viu no Mato Grosso, em Goiás, em vários rincões do Brasil, que a família é ainda o elemento crucial para entender a política, em todas as suas dimensões, sejam elas na prefeitura municipal, no governo estadual, e em qualquer instituição relevante. Família é família. Assim como os chamados caciques eleitorais, como o Luizão aí, você veja que está fazendo história até agora. Já saiu do PT, mas está elegendo 2 vezes aí a prefeita de Pinhais aí, consecutiva, na batuta, na tutela do Luizão aí. Então, isso prova, quando não é família, é um cacique político que construiu um feudo eleitoral, um feudo político. É uma ordem estamental, quase. Se a gente não compreender que a política é mais do que uma questão institucional, burocrática, a gente vai ter muita dificuldade. É uma questão sociológica, é uma questão, inclusive, psicossocial. Tem vários elementos aí da história política que vêm nos apresentando todo esse tipo de explicação de como é que a sociabilidade funciona na política. E a gente está vendo muito isso. O bolsonarismo está se esvaziando por quê? Porque ele é do baixo clero e não constituiu uma classe dominante ainda coesa. Ele ainda é uma elite submersa que ascendeu há pouco tempo. E ele só sobrevive com o Centrão, que é uma base histórica de poder, geralmente. O que a gente viu, por exemplo, em Curitiba? Você tem Francisquini, você tem o filho da Julieta Reis. Quer mais família que isso? Tem um monte. A gente poderia ficar horas discutindo sobre isso. Aí que está a questão da renovação. A renovação, de fato, existe? Ou ela é uma farsa? Ou, na verdade, é uma renovação só na superfície e não enxerga o conteúdo que está por trás? Se você pegar, por exemplo, a vereadora mais votada de Curitiba, que é do Partido Novo, o que tem ali? É muito dinheiro, muito empresariado de grande calibre, grosso calibre que está bancando. E ela vai legislar para quem? Quem que está por trás dela? É todo um conglomerado econômico, político, que tem o cabedal de colocar os interesses dessa turma para funcionar. Então, que renovação é essa? Renovar para quem e para quê? Essa é que é a questão. Perfeito. E dentro disso que você falou agora há pouco, do feudo, que a Marli, claro, se beneficia do nome do Luizão, realmente aqui, ó, Lucas Joe, ele fala, muitos falam que a Marli só está onde está por causa do Luizão. E eu também penso assim, Marli Paulino só está colhendo o que Luizão plantou, pelas mudanças que Luizão fez em Pinhais. Tem a confiança de várias pessoas em Pinhais. Então, qualquer pessoa que ele apoiar será um candidato forte. É isso aí. Antes de a gente continuar aí com o Tiago, né? Vamos aqui abrir para o Maneco, Manuel José de Souza Neto, nosso amigo, cientista político também, tem aí uma titularidade muito interessante, estudioso da Guerra Híbrida, juntamente lá com o Marcelo Marcelino. Tive o prazer de entrevistá-los aqui já há uns 3 anos atrás, 2018, se eu não me engano, né? E nós vamos voltar a fazer uma live ainda sobre
sobre essa situação aí, né? Então, Manuel, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo, Cabra. Muito obrigado. Eu estava ali assistindo, eu pensei, eu vou comentar a eleição. Ainda bem que eu tive essa ideia. Chicão, obrigado aí por me incluir. Sempre um colaborador aqui, você sabe, pode contar comigo. E aí eu estava soltando umas farpas no Facebook, nas redes sociais há um tempo. O Marcelinho deve ficar louco com os meus comentários, você também, porque são comentários que vocês me conhecem. Não é exatamente o que eu acredito como algo ideológico. O Marcelo Tá Marcelino fez um sinal. Tá bom o som? Tá indo? Tá ok. Mas tá baixo ou tá alto? É porque eu tô usando fone aqui. Tá tranquilo? Então vamos em frente. E aí eu tava soltando essas farpas porque eu tenho procurado um realismo da situação. E hoje a política, ela infelizmente, pela polarização, essa mudança de eixo global da discussão do marxismo clássico em oposição ao liberalismo, trocado do Trump, do Bannon, né, do Erdogan, do Bolsonaro para cá, junto com a agenda neoliberal que financia pesadamente a esquerda identitária, ocorreu a mudança de polo para uma discussão que era assim passou a ser assim. Né? Vamos colocar lá no espectro político, o gráfico de Nolan, né? Que nem a gente está em 4 aqui, né? A esquerda ela não é uma linha, né? E a direita não é uma linha, né? Ele tem 2 esquerdas e 2 direitas. E o que acontece aí é que nós temos o eixo moral tomando conta. Por isso, de um lado, só se discute identitarismo, questão de gênero, identidade, espaço para minorias, que é correto, desde que não abandonem a luta de classe, né? Eu sempre falo isso, mas a discussão fica na agenda do campo moral dos fatos pessoais, das brigas, das ofensas, do cancelamento, das humilhações, de quem foi agredido, de quem passou por violência, e do outro lado o discurso contra o aborto, chamar comunista tudo de abortista, gaysista e não sei o que, todo aquele discurso que a gente sabe como que é o bolsonarismo. Então, de um lado, o identitarismo e do outro lado, o moralismo. Essa mudança de eixo ignora a realidade do povo, ignora o interesse real da população pela conta paga no final do mês, ignora a questão do saneamento, ignora a questão do emprego, ignora a saúde, porque fica numa confusão de conflitos ali entre os grupos, por aspectos morais mais conservadores ou mais libertários. E nesse sentido a gente volta lá na guerra híbrida, que a gente já previa esses fenômenos todos, já conversamos sobre isso há alguns anos. Que esse financiamento dos liberais em cima da direita de um lado e da esquerda identitária do outro, fratura com a esquerda real, a esquerda socialista, marxista, que vai discutir o interesse do povo, do trabalhador, né, a luta de classes, o trabalho, né, e ao mesmo tempo deixa ali uma fantasia, né, uma grande coreografia que a gente já descreveu com a guerra híbrida, entre grupos de um lado como o Ele Não, a Marcha das Vadias, a Marcha da Maconha, a questão de gênero, de raça, e do outro lado o olavismo, né, a turma do Constantino, ofendendo na Gazeta, a Gazeta protegendo ele, tentando difamar a menina que foi violentada, né? E fica daí a discussão do meio de campo com essas coisas todas, mas não se discute o interesse do povo. Por que eu falei disso, Chicão? Porque a eleição... Isso que eu queria saber, para nós entrarmos... Interfere na eleição agora, interfere na eleição. Isso, exatamente. O que você tem de novidade também? Não que não seja interessante o que você está falando. É super interessante. É o contexto. É que, legal. Para quem não assistiu nossos papos sobre guerra híbrida, né? Isso é uma coreografia que eles criam e é financiado, por exemplo, MBL e Mídia Ninja são parte dessa coreografia. Ambos os lados são financiados para nos tirar a atenção do que realmente está acontecendo. Então isso é importante a gente refletir. Bem, nas eleições,
nós estávamos vendo um esvaziamento da polarização, na medida que boa parte do Centrão, do MDB, do PSDB, ministros falaram, olha, não tem prova contra o Lula, foi uma coisa excessiva. O Glenn Greenwald prova que o Moro, de alguma maneira, está envolvido nisso, da Lagnol, que também não é novidade, todo mundo já sabia, mas a situação é que esse esvaziamento da polarização plantada entre o lulismo e o bolsonarismo tende também a esvaziar seus votos. Um hoje é dependente do outro para sustentar os votos, porque eles se escolherem enquanto inimigos. Então, na medida que existe um esvaziamento dessa polarização, com cansaço excessivo da população, morte pela pandemia, desemprego que soma a pandemia com a quarta revolução industrial, temos uma tendência de 40% de desemprego global e que já iria acontecer. A pandemia só acelerou. Então, isso impacta na eleição, porque na medida que a polarização se desgasta e cada vez é menos interessante, não tem fatos novos nesses dois grupos, e que o grupo que diz que tem um comunismo, uma ameaça de comunismo no Brasil, não sei onde tem essa ameaça. Uma vez meu pai me falou isso, eu disse assim, mas pai, eu sou inteligência da ala comunista. Se tivesse algum plano de golpe comunista no Brasil, eu já tinha avisado, já tinha sido avisado, eu estaria na sala planejando o golpe. Eu brinco isso com meu pai para dizer que eu nunca ouvi falar esse tal golpe comunista. Né? Perfeito, perfeito. E aí esse esvaziamento faz com que ocorra uma pulverização. Tem alguns dados aqui, eu não estou com a fonte, eu já vou procurar ela, mas eu comentei já isso, acho que com o Marcelino. Saiu um dado interessante, há um tempo atrás, que 60% da população brasileira quer uma política neutra, tranquila, vendo aspectos sociais e sem briga de direita e de esquerda. Eles querem o quê? Uma pacificação, eles não querem entrar na briga. Então, resta de espectro para o bolsonarismo e para o petismo 40%. Só que nesses 40% são vários partidos. Viu, Mané? É o seguinte, você falou, olá, Chicão Sumavila, que querem me incluir nesse debate. Não, esse é o texto velho, esse é o texto antigo. Acho que considerações sobre as eleições em Curitiba, tanto majoritária como para vereadores. Vamos lá. Esse, para nós não sairmos do foco. Mas esse é o foco. Mas esse é o foco. O foco. É porque as eleições no Brasil, e especialmente aqui em Curitiba, em outros lugares, foi profundamente impactado por esse cenário. Uhum. Porque na medida que, mesmo que tenha grupos na polarização aí que estejam desejando 40% de estar no conflito, e 60% não estão, pulverizou nos partidos laterais. Uhum. Então vejam como teve um alto índice de pulverização de candidatos, de votos em candidatos. Eu me dei o trabalho de olhar em Curitiba, até o último... Eu vi os mais de 1.000 candidatos a vereador de Curitiba, por exemplo. Eu vi todo mundo, eu li a lista inteira, cada um que teve voto. Eu fiquei anotando e olhando coisas. E a impressão que eu tive, olhando ali, não na majoritária, mas na parte dos vereadores, é que essa pulverização, ela espalhou mais votos e aconteceu em Curitiba uma coisa, apesar de ter ali o DEM, né, em quantidade, né, que é um partido de direita, mas que não é extrema-direita comparado com a turma do Bolsonaro, né? Mas olhem como ficou vazio a PSL e outros partidos. Cresceu, claro, né? Vamos focar antes aqui, na candidatura majoritária. Gostaria que você falasse. Na majoritária, tudo bem. Antes da majoritária. A gente volta nos vereadores, mas qual é a depois, a que você atribui essa avassaladora vitória do Rafael Greca no primeiro turno em Curitiba? Vamos falar um pouco de majoritária. Primeiro que o Greca ele já tem uma tradição, é um nome conhecido, o curitibano é tradicionalista, né? Por mais que na pandemia tenham setores reclamando do corte dos empregos, ele procurou fazer o jogo do abre e do fecha, do morde e do assopra. E eu acho que, diferentemente de alguns candidatos
que estão sendo diretamente atingidos pela pandemia, esse jogo do Greca, que conhece profundamente Curitiba, vamos lembrar disso, ele sabe lidar com o eleitor. Então, ele soube administrar os riscos de como a imagem dele ficaria diante dessa situação, coisa que alguns candidatos pelo Brasil não souberam. Por exemplo, os associados ao Bolsonaro se deram mal, porque ficaram associados a essa ideia de que deixaram a crise rolar. Do outro lado, a gente tem que lembrar que nós tivemos uma oposição pífia, ridícula. O tema é esse. Eu falei isso para todos os colegas candidatos na oposição, da esquerda à direita, inclusive conheço pessoalmente aí quase a metade dos candidatos. E olha, primeiro a esquerda bancando o movimento estudantil, né? Então vamos falar da esquerda para lá do PT. Uma coisa de preparar nomes, mas que não tem sentido algum no sentido competitivo. Então eles estão preparando nomes, como era o tema que vocês estavam falando agora há pouco. Preparando o território para nomes futuros. Então eles foram plantar terreno, só isso. O PT é uma situação estranha, pegaram um nome relativamente desconhecido, inclusive dentro do partido também desconhecido, segundo falei com vários colegas, e que não sabemos como conseguiu atingir essa indicação, o Paulo Pusca, mas uma candidatura que não se viabilizou em sentido algum, nem de fala, nem de capacidade de demonstração de liderança, nem de debate. Então, um nome amorfo. Não se criou, e aí também não criou a polarização. Então, a minha opinião, que além das vergonhas causadas pelo Francisquini ao longo da campanha com as suas opiniões, o grupo de extrema-direita não viu vantagem em polarizar devido à fragilidade da esquerda e o Gora ser um candidato de centro, perfil tipo PV, ambientalista. Vai estar no PDT, mas ele é aquele perfil ambientalista. Então, isso não polariza, porque tem gente da direita que concorda também com essa agenda. Em outras palavras, a falta de polarização, um PT esvaziado, facilitou a escolha do eleitor de não votar numa Iaredi, num Francisquini, que seria um perfil mais do bolsonarismo, para depositar o voto no próprio Greca, porque é uma situação segura. Né? E última pontuação, o Gora. E o Gora não cresceu, falei isso para ele há um ano, pessoalmente, sentamos no Gilda Café, bati um papo com ele, que falar o que o acadêmico diz para o povo, que acredita que é o melhor para o povo, é diferente de falar a língua do povo, de ter o cheiro do povo. Eu até falei para ele, por que você não procura o tio Requião para bater um papo? Mas é que ele é um perfil muito da tecnoburocracia ipuquiana, né? Da turma do IPUC, da época do Jaime Lerner, que gosta do papo de ciclomobilidade, de modais de transporte, de meio ambiente. Eu acho que ele é um herdeiro do PDT do período do Jaime Lerner. Então, não chama tanta atenção de determinada esquerda e, ao mesmo tempo, não acendeu os grupos que poderiam gerar uma polarização com a extrema-direita. Isso facilitou para o Greca. Uma eleição fácil, esvaziou a candidatura do Francisquini, candidatos fraquíssimos. Mas o Francisquini, Tiago, você podia também entrar na conversa aí. O Francisquini não saiu do início. Ele foi perdendo votos perdendo popularidade durante a campanha, não? Tiago? Sim, sim. O Marcelino caiu, o Marcelino saiu, será que caiu a... Mas vai lá. O que você acha? Então, o Francisquini ele veio perdendo votos, aí o Gora subiu. Foi porque ele começou a atacar demais o Greca, ou porque ele não tinha propostas? Acho que um pouco de tudo. Enfim, como eu disse, né, cheio de candidatos, mas candidatos pouco competitivos. O Francisquini, em específico, ao meu ver, a diferença que ele teve em relação ao Gora foi o público, né, ao qual ele conseguiu se comunicar
creio que o voto que o Francisquini poderia ter foi absorvido, sobretudo, pelo Rafael Greca, e o Gora, ele exerceu uma comunicação mais efetiva, sobretudo nas redes sociais e com o público mais jovem, por assim dizer. Mas foi uma eleição esvaziada de tudo, por assim dizer, e com vários pontos em comum, como, por exemplo, o fato da pandemia. Aliás, o mais seguro teria sido a eleição executada no mês passado, como ela estava prometida. Mês passado, nós tínhamos aqui 2.500 casos ativos de Covid-19 na cidade. Hoje já estamos em 6.000, praticamente, casos, ou seja, triplicou o número, ou seja, a Justiça Eleitoral fazendo um pouco de piada com a nossa cara, né? Querendo nos expor mais ao risco e não menos, né? Mas eu concordo com o Manuel. Como eu disse no começo, a pandemia, eu acho que exerceu um impacto muito significativo na eleição, é indubitável. Quanto é que os 7, né, prefeitos que se elegeram nas grandes capitais no primeiro turno foram prefeitos um pouco mais inclinados à lógica do distanciamento e das medidas de isolamento social, né? Aliás, se eu fosse candidato nessa eleição, o que eu menos ia querer para mim era o Bolsonaro de cabo eleitoral. Bolsonaro, pé frio de tudo, e eu concordo aqui com o Marcelo, é o bolsonarismo que, enfim, que tá ruindo, né? Tá indo ao pó, ainda bem, por assim dizer, né? Porque estamos no meio de uma tragédia sem fim, né? 165 mil mortes, e não existe até agora um plano do governo federal de como vai ser o combate à Covid no Brasil. Já estamos iniciando uma segunda onda encavalada com a primeira, e parece que nem Ministério da Saúde nem governo federal querem se atentar a essa questão. Então, por isso, essa questão ela foi jogada aos estados, e, ao meu ver, aqui, como já é tradicionalmente, né, o eleitor ele vislumbra essa questão da saúde mais associada aos prefeitos. Eu acho que aqui houve uma espécie de efeito de premiação e também de punição relacionado ao comportamento que os políticos, ou nesse caso os prefeitos, tiveram em relação à Covid-19. Legal, legal. É o seguinte, ó, nós começamos a live às 7h30, são 21h13. No máximo, nós vamos até às 21h30. Então é o seguinte, vamos passar aqui para os vereadores aí de Curitiba, o Marcelino, Marcelo caiu aí, mas ele já... Só um pouquinho, Chicão, deixa eu só Oi? complementar o Thiago, que tem uma coisa interessante nesse esvaziamento do bolsonarismo, porque eu vejo a mesma coisa com o petismo. Veja, o Breno Altman, são os dados agora das porcentagens do crescimento de partidos. A esquerda reduziu bastante no Brasil, centro-esquerda também, e o PT teve uma queda de menos 30% em relação às eleições anteriores. É um número quebrado, tá? Eu estou arredondando, tá? Desculpem. É um número quebrado que eu estou dando aqui. Mas que é uma tendência que eles apontam desde o segundo mandato do Lula, de queda nas prefeituras e vereadores. Então, hoje, o bolsonarismo e o petismo juntos não passam de 5% dos vereadores e prefeituras do Brasil, juntos. Isso é uma coisa brutal, que demonstra que não reflete o que está nas redes sociais da pancadaria. A eleição provou que o povo está votando em outra coisa. Então, se votou no centrão, como muita gente e analista tem dito. Só para fechar a questão do prefeito de Curitiba, o Gora. Tiago, além dos jovens, eu acho uma coisa interessantíssima, alguns mapas. O professor Emerson Serve tem liberado, meu amigo Rafael, que foi calouro meu na época da faculdade, que eles mostraram ali que os votos do Gora foram concentrados em classe alta, nível superior, branco dos bairros nobres. Anel Central e principalmente ali Mercedes, Cabral, Alto da Glória, Alto da 15, e que é o que eu comentei na fala anterior, que não soube falar com o povo, né? Porque além dele crescer no meio de jovens, ele cresceu no meio de quem tem formação superior, né? De quem tem... Opa, desculpa aqui, quase derrubei a câmera.
eles realmente procuraram agradar a cidade com ideias bacanas. Eu apoio todas as ideias, inclusive da campanha do Gora, mas precisa popularizar se ele quiser crescer. Eu acho que é uma candidatura de trampolim, garante ele talvez para federal ou se manter estadual, e vamos ficar de olho no Gora. Aí mais umas 2 eleições, quem sabe será prefeito. Né? Perfeito. Ele será prefeito perfeito. Então é o seguinte, para a gente encerrar a live daqui um pouco, porque nós vamos para 2 horas de live, é muito comprida. O meu papo é show de bola, cara. Mas nós vamos ter que fazer outras aí, esse quarteto aqui, hein? Já vou convocando vocês aí. Nós vamos fazer outras lives aí. O pessoal, gostaria que se cada um fizesse, fosse sucinto, fizesse os comentários sucintos, sei que é muito difícil, mas, como já falei, por questão de tempo. Olha só a votação em Curitiba para vereador. Indiara Barbosa do Novo, como você falou, mais votada, né? 12.147. Depois Serginho do Posto, do DEM. Aí, Carol D'Artora, essa aqui é a novidade no PT, uma candidatura negra, a primeira mulher negra, né, do PT. Ele é mulher negra do PT aqui em Curitiba. Exatamente. Aí, professor Euler, PSD, Beto Moraes, PSD, Osias Moraes, republicano, Pier, PTB, Denian Couto, Podemos, Zezinho do Sabará, voltou o Zezinho do Sabará, né? Voltou. Heriberto Oliveira, Cidadania, o ex-apresentador da Rede Globo, já está reeleito. Sabino Piccolo, DEM. Professora Josete, PT, 2 aí do PT. Marcos Vieira, do PDT. O Mauro Inácio, do DEM. Aí o Marcelo Faquinello, PSC. Olha só. O Renato Freitas, PT, o PT com 3 aqui, à esquerda, digamos assim. Tico Kuzma, do PROS. Toninho da Farmácia, DEM. Tito Zeglin, do PDT, Flávia Franceschini, do PSL. Olha, deu centrão aí também, não é isso? Deu centrão. Quem que começa aí? Quem que começa aí para fazer um comentário sucinto da situação aí? Vamos lá, então. Deixa eu finalizar aqui. Tem tanta conversa para a gente se alongar aqui que é muito conteúdo. Vamos fazer no meio da semana outra aí. Então, mas eu quero apontar algumas questões que eu tinha levantado antes, que tem relação com a renovação. A minha crítica é justamente aquela que coloca a renovação como algo extraordinário. E eu não vejo nada disso. Se você olhar para os 38 vereadores de Curitiba agora, a esmagadora maioria já estavam aqui há muito tempo. Até mesmo a professora Josete agora está ingressando no 5º mandato, mesmo ela sendo de um partido de esquerda, né? Então, não se trata apenas de partidos de direita que se mantêm ao longo da história no pleito, na Câmara, mas também de partidos de esquerda. Vejam só, essa moça que disparou no número de votos aí, essa Indiara Barbosa, ela é financiada pelo mercado financeiro, pelo grande empresariado. É muito dinheiro. Aí veja bem, como é que pode um outsider, aspas, ser considerada uma renovação balizada por um grande conglomerado econômico-financeiro? Ela vai representar os interesses de quem aí? Renovação é uma coisa que deve ser revista, porque não adianta você colocar uma pessoa que está começando na política se ela representa justamente os interesses dos mesmos. Então, a renovação ela deve ser olhada com um olhar sociologicamente crítico. Aí, se você perceber bem, por exemplo, o que a gente tem um pouco diferente aí é o Renato Freitas, que é negro, periférico, do direito, que já é muito difícil, que não é só a Carol, que é professora, historiadora, mas o próprio Renato Freitas é advogado, é mestre em direito pela Federal. Esses são indivíduos diferenciados. Aconteceram porque foram eleitos pela comunidade de base, pela comunidade da esquerda e por aquelas pessoas da periferia. Principalmente o Renato Freitas, mais ainda que a Carol. A Carol é um mandato mais daquela questão que envolve as negras, os pretos, a questão das professoras e professores, mas no mais aí
a gente tem uma coalizão de forças do centrão da política tradicional que estão aí há vários mandatos. Sabino Piccolo está aí quantos mandatos? Você tem o Pier, está quantos mandatos? Serginho do Posto, quantos mandatos? Então aí essa renovação ela não existe, na verdade, na prática. Então a gente cabe observar bem para quem que a gente está se direcionando quando a gente fala assim, a renovação de Curitiba foi de 40 e poucos %, que foi mais ou menos isso, eu acho, ou até mais, não lembro bem. Vocês vão me dizer aí. Aí, veja só, renovação mesmo, de fato, de conteúdo, aí não existe. Porque, na prática, eles estão representando os interesses de grupos já tradicionais. E aí essas famílias históricas ou esses indivíduos históricos permanecem bem. E aí cabe dizer o seguinte, para quem esses sujeitos estão governando? Eles são, na verdade, na grande esmagadora maioria, eles são despachantes do prefeito. Os vereadores viraram despachantes da Prefeitura Municipal de Curitiba sob a batuta do Rafael Greca de Macedo e do transporte coletivo de Curitiba e outros segmentos fortíssimos da especulação imobiliária, por exemplo. Aí a gente percebe bem que essa renovação... Concluindo, então, por causa do tempo, por favor. Ok, finalizando. Então, essa renovação a gente tem que observar em termos práticos, sociológicos, de forma mais crítica e acurada. Segue a bola para os companheiros aí. Posso Valeu. continuar para emendar com o Marcelino? Continua você aí, sucintamente, pelo amor de Deus, vocês falam pra caramba, coisa vamos lá. Legal. Olha, primeiro eu concordo. Temos 8 minutos apenas. Vamos lá, primeiro eu concordo com o Marcelino, Pia, Serginho do Posto, Tico Kuzma, Tico Zeglin, Sabino Del Piccolo. É o mais do mesmo, é repetição. Existe também aqui um sentido de continuidade das famílias tradicionais ou daquilo que nós temos acompanhado, que é a continuidade da tradição das famílias, né? Rodrigo Reis, Alexandre Leprevot, Flávia Francischini, Beto Moraes, isso é tudo parente já dos que já estão eleitos, né? Então é um pouco mais do mesmo. Também eu acho curioso que Salles da Fazendinha, João da Loja Cinco Irmãos, Toninho da Farmácia e muitos outros entram naquele tipo líder da comunidade, que é um empresário local, os tipos pitorescos do povo. Então a população continua também votando muito nisso, sem ver a capacidade de representação, né? Existe aí uma representação que não é orgânica, que não é real, né? É uma liderança de uma determinada região, mas não é necessariamente um representante daquela comunidade. Também fiquei muito surpreso positivamente aí nesse caso com a eleição da Carol. Complemento que eu acho que a eleição da Carol, Marcelino, ela também é um pouco uma representação mais real, o tipo de liderança carismática lá do modelo weberiano, né? E isso difere um pouco das lideranças falsas que se dizem da cultura, que embarcaram pesadamente nessa eleição, tentando se fazer líderes da cultura, enquanto uma Carol é uma líder real, é orgânica, né? É por isso que foi uma zebra para muita gente, mas para quem é do grupo, quem acompanha o trabalho dela, sabe que não foi zebra. O professor José tinha uma continuidade, mas é uma liderança orgânica dos professores, é indiscutível. Achei muito salutar o Renato, que foi agredido por policiais, processado, criminalizado, perseguido por aquela questão do uso da maconha, teve processo, teve que enfrentar, e agora está eleito, quer dizer, mostrando que existe aí representações, mas vamos lembrar, muitas representações também dos movimentos identitários, das questões específicas. Agora, temos aí umas curiosidades, ninguém falou do Nori Seto. O Nori Seto é a colônia japonesa, filho do grande desenhista Cláudio Seto, do jornal Tribuna, das capas de revistas, desde os anos 60 falecido. Parece que veio pesadamente apoio da colônia, mas também parte do pessoal ligado às artes, ilustração, jornalismo, essa turma ligada ao Cláudio Seto. Então, o Nori também representa aí as minorias, né? Estamos falando da colônia japonesa. E, para encerrar, eu fiquei muito triste com a Ana Júlia, merecia, ficou ali como a mais votada do pelotão dos que não foram eleitos, né? Vinha aí como grande liderança jovem, tomara seja eleita da próxima, e acho que
também uma pena, Mestre Pop e outros que realmente aí estavam contribuindo com artistas de rua, coisa assim, gente mais sincera, também não foi eleito. E acho que é representativo Vagnoni, Ana Terra, Bussi e outros, que são lideranças das ruas, né, e do PT e tal, não terem sido eleitos. Concluindo, então, concluindo. Temos 3 minutos para o Tiago. E esses nomes mostram que a liderança que não é real, orgânica, que não está mais engajada com a população, que é mais nome, já não está colando mais, né? E vi muita gente importante lá abaixo do Linguiça do Circo. O Linguiça do Circo fez 1.500 votos. Eu vi uma lista gigante de gente relevante, tudo abaixo do Linguiça do Circo. Eu acho que isso é um tipo de provocação do povo. Acho que a gente está começando a se ligar nessas questões, ainda que os erros de votar no perfil de Centrão continuem. Então, o povo ainda não aprendeu, mas teve algumas variáveis que eu achei interessante. Legal, Manuel. É que nós tem 3 minutos aí, Tiago. 3 minutos, Tiago. É com você. Quer que deixe na tela aqui? Eu vou jogo rápido também, que, Chicão, tô com uma fome, você deve pedir um iFood aí para mim, manda entregar aqui no Novo Mundo. Chicão, eu concordo aqui com o Marcelo, com o Manuel também. A renovação, ela parece um número grande, né, 40% mais do que isso, mas parece um pouco mais do mesmo, é aquele negócio. Eu acho que a gente tem que seguir o dinheiro e seguir o sobrenome. E aí a gente vê que a gente acaba entrando numa redundância. Mas, no mais, enfim, alguns fenômenos eu ainda quero entender, como foi, por exemplo, o caso dessa colega Indiara Barbosa. Enfim, pelo pouco que eu acompanhei, parece que ela fez uma vaquinha virtual, esses quicantes, enfim, é muito comum na eleição lá fora fazer isso, mas eu não sei, aqui dentro eu fico desconfiado que isso aí pode ser um método para entrar dinheiro aí de lugar escuso, e o colega aqui, o Marcelo, me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu gostaria de saber aonde que ela empregou esse dinheiro para fazer essa campanha, porque, de fato, eu confesso, eu até vi nas pesquisas, tá, o nome dela, mas eu não vi essa publicidade toda, mas reverberou na forma de voto, né? Não sei como isso aconteceu, e é bastante voto, se não me engano, acho que foi mais de 12 mil votos, enfim, uma votação 12.147 votos. Enfim, fica aí mais um objeto de estudo aí interessante. Quem puder desbravar isso, eu gostaria de saber aonde foi empregado esse dinheiro. Eu vi ela declarando que eu acho que pegou 200 mil através dessas vaquinhas virtuais. Eu gostaria de saber aonde ela usou, porque usou bem, né? Se conseguiu com 200 mil ter 12 mil votos, ao meu ver, a conta valeu a pena. Vaquinha do Itaú. Algoritmos, bots, psicográficos e a mesma maquininha da Cambridge Analytica. Voto dirigido, por isso que a gente não viu. Chicão, tá sem mic. Chicão, seu mic. Opa, eu falando aqui, não saindo nada. Seguinte, eu quero agradecer muito, e é uma satisfação ter vocês aqui, amigos de longa data, o Tiago Souza, que esteve conosco até agora, cientista político também, que teve que sair já, né? Eu quero agradecer a presença de vocês e a todos aqueles que nos prestigiaram até agora. Deixa eu ver aqui, quem mais quer ver? O Vera e Assis, Isa Santos, que eu não tinha lido esses nomes, ainda alguns outros nomes aqui, a Jussara Quinalti, da minha página pessoal aqui, todos aqueles que participaram com perguntas, enfim, que curtiram, que fizeram, não deu para a gente ler todas as perguntas aí, enfim, mas eu quero agradecer a todos vocês e a vocês que ficaram conosco até agora. Um abraço aí, Marcelo Marcelino, Manuel José de Souza Neto e Tiago Pérez Moraes. Um grande abraço.